estamos em vésperas festivas, estamos em fase natalícia. As preparações já começaram e muitas são as famílias que neste exato momento estão a preparar o banquete para então celebrarem o Natal e não só, já também se avizinha a transição anual, no caso a transição deste ano para o outro. E neste período tendemos a colocar a nossa mesa mais do que o comum. Tendemos a colocar o que sobeja. E é exatamente aqui onde, infelizmente, também acabamos observando um excesso a nível do consumo dos alimentos à nossa disposição. Eu penso que é justo falarmos da glutonaria neste contexto, não que só pode-se falar da glutonaria em fases festivas. Entretanto, períodos festivos acabam, de certa maneira, encaixando-se perfeitamente, acabam, de certa maneira, requerendo de nós uma reflexão em relação a esse pecado da glutonaria. Todos nós estamos relacionados com a glutonaria. Ela deriva, ou seja, a palavra glutonaria deriva da palavra gula, que significa garganta ou ainda apetite. E a pergunta que fica inicialmente é se ter apetite, ter um desejo pelo alimento, é de facto algo errado, se é algo inadequado. Certamente que não. A alimentação faz parte da realidade da vida e, portanto, é um meio através do qual o indivíduo, o ser vivo, mantém-se. É através da alimentação que o indivíduo extrai energia, através dos processos metabólicos e muito mais. Mas como não sou biólogo, não sou nutricionista, não darei aqui muitas explicações em relação à alimentação. Mas o que fica claro é que o alimento é para o organismo. Diz as escrituras que o alimento é para o estômago. E, portanto, através da alimentação nós conseguimos manter a estabilidade, fazer a manutenção regular da nossa realidade humana. Conseguimos extrair vitaminas, minerais e outros tipos de nutrientes que acabam oferecendo ao nosso corpo uma conformação, ao nosso organismo, uma conformação saudável. Tanto fica claro que a alimentação em si nunca é um problema. O alimentar-se nunca é um problema. Aliás, por que não ser mais direto? O desejo pelo alimento não é e jamais se tornou um problema. Afinal de contas, se isso não é um problema, por que se fala da gula? Do que se fala da glutonaria? É claro, se nós afirmamos com clareza que a alimentação não é um problema, o uso correto da alimentação não é um problema, o que vai ser um problema nesse contexto é o excesso. A palavra gula, que vai pressupor garganta, ou ainda apetite excessivo, que é também, como definiu muito bem Tomás de Aquino na Suma Teológica, na parte 2, e também Aristóteles na Ética a Nicômaco, a gula é não mais do que esse desejo pelo alimento, mas é um desejo desordenado, é um desejo acima do normal. É claro, numa primeira instância, pode parecer algo muito comum, porque nós tendemos a tomar do alimento e fazer dele, ou alimentarmos-nos dele, da forma como a gente quer, da forma como a gente entende que deva fazer. Entretanto, embora pareça algo de menos interesse, a gula é daqueles pecados que está diretamente relacionado com a nossa essência, assim como os demais já abordados. A gula está relacionado com a dificuldade de manter a sobriedade. Nós conhecemos claramente o significado desta palavra e não há necessidade de dar muitas explicações, certamente porque cada um de nós tem a ciência de que sobriedade não mais é do que modestia, moderação. E por que é necessário atentar para o desejo pelo alimento com moderação? São vários fatores. Um deles, e ainda sem olhar para uma perspectiva bíblica implicatória necessariamente, um dos grandes fatores
Ou seja, um dos grandes motivos pelo qual devemos olhar para a alimentação com sobriedade é exatamente porque o nosso organismo é comedido. O nosso organismo em si, ele não recebe a alimentação, ou seja, ele não deve receber a alimentação de forma desproporcional, porque isso pode causar determinadas situações como é o congestionamento intestinal e não só. Entretanto, está também, e assim olhando para a perspectiva bíblica, está também o fato de que quando o indivíduo ou quando a pessoa olha ou lida com o alimento sem a sobriedade, sem modestia, sem equidade, esse indivíduo está não mais do que a revelar uma falta de autoperceção diante de Deus. Mas a grande implicação disso, a grande implicação da ausência de sobriedade à luz da palavra de Deus, à luz da espiritualidade, é que esse indivíduo revela não ter domínio próprio. E nós sabemos claramente que um dos frutos identitários da nossa comunhão com Deus e, consequentemente, da nossa relação profunda com o Espírito de Deus é exatamente o domínio próprio. Nós revelamos a nossa comunhão com Deus quando também nos mostramos tendo domínio de nós mesmos, isto é, dos nossos apetites, dos nossos desejos, dos nossos instintos, dos nossos pensamentos. É quando a realidade à nossa volta não assume o comando do nosso ser, mas a razão, moldada pelo Espírito de Deus, acaba assumindo as rédeas, acaba assumindo a autoridade, acaba tendo autoridade sobre a nossa vida. Paulo fala aos irmãos em Roma, não vos moldeis por este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Paulo considera, através dessa passagem bíblica, que nós, a partir do momento em que fomos salvos, regenerados pelo Espírito de Deus, o que houve em nós é uma transformação a nível da nossa mente, o que significa que nós passamos a não ser mais, através desse poder regenerador, dessa renovação totalitária, né? Porque depois vai falar aos Coríntios, e agora vocês estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Com base nesse texto, atrelado a Romanos capítulo número 12, no versículo que nós fizemos menção, versículo 1 no caso, do 1 e 2, nós entendemos que a partir do momento em que tomamos parte da vida de Deus através de Cristo Jesus, recebemos o Espírito de Deus que assume literalmente o governo daquilo que é a nossa vida. Mas ele faz através da razão. Faz isso através do lavar regenerador a nível da nossa mente. O que pressupõe que quando nós nos permitimos governar pelos instintos, quer dizer que nós não estamos fazendo uso daquilo que é uma das grandes virtudes que nós recebemos do Espírito de Deus, que é exatamente o domínio próprio. Mas um dos grandes exemplos que eu gostaria aqui de invocar, para nós vermos outras grandes implicações espirituais a nível desse pecado da glutonaria, é o caso de Gênesis capítulo número 25, lá nos versículos número 29 por diante, o caso clássico de Isaú, que vendeu a primogenitura para, em troca disso, obter alimento. Um episódio engraçado e quando se lê essa história parece ser algo de menos. Entretanto, não é. Não é justamente porque nós temos um exemplo claro de como é que esse desejo, na sua forma original, acaba de certa maneira, não diria na sua forma original, né? Porque dissemos e reiteramos que o desejo pela alimentação não é mau. Nós estamos aqui a falar do desejo na sua forma desordenada. Assim está correto. Na sua forma degradada e fragmentada, pervertida, infelizmente, esse desejo acaba assumindo um papel que não lhe é devido, um papel que não lhe é digno, que é o papel do domínio. Como já dissemos, não são os instintos, não é a vontade que deve assumir o domínio do nosso ser, mas sim a razão e, sobretudo,
uma razão regenerada. Portanto, o guloso, se assim podemos considerar a expressão, o guloso, ele infelizmente não tem esse domínio, não tem esse poder, ele não consegue fazer o uso dessa virtude que é a sobriedade, que é o domínio próprio e que é a temperança. Assim como o alcoólatra, assim como outros vícios, o guloso é aquele que está cativo diretamente a esse desejo da alimentação. Entretanto, a grande ou das muitas implicações, uma das que eu não gostava de deixar para trás, é exatamente a capacidade de se submeter ao vitupério, se submeter ao ridículo. E não só, é a grande capacidade de se expor a situações críticas e complexas, como o caso de Isaú, que no momento, em razão da situação que nós estamos aqui a abordar, no caso da própria gula, e porque Jacó sabia, Jacó conhecia exatamente seu irmão, e foi simples, foi rápido. Assim como se faz com aquelas pessoas, por exemplo, que são governadas pelo álcool, são capazes de qualquer coisa, igualmente não, ou seja, igualmente ocorre com a glutonaria. E nós temos esse exemplo de Isaú. Quando Isaú lhe é dado o alimento, ou quando lhe é oferecida aquela sopa, eu não sei, não sou hebreu, não conheço muito bem como é que eles faziam aquilo, mas parece que era algo assim gostoso, né? Entretanto, está o facto de que, infelizmente, Isaú acabou em razão, ou seja, em troca da sua primogenitura, Isaú acabou recebendo aquela sopa. Em outras palavras, o que nós estamos a dizer aqui é que Isaú vendeu, trocou algo de valor precioso por conta desse instinto, desse impulso desgovernado. Acabou vendendo uma posição. E não era uma qualquer posição. A primogenitura não é qualquer posição. É uma posição privilegiada, uma posição que acabava a dar, ou seja, que dava para ele determinados direitos e, consequentemente, também deveres. E, infelizmente, nesse caso clássico, nós acabamos vendo uma das expressões da glutonaria. Entretanto, nós temos dentro do nosso cotidiano, e aqui enfatizando de forma bem específica na nossa circunscrição, nós temos casos em que a glutonaria se manifesta de forma a prejudicar não apenas o guloso, mas também pessoas à sua volta, como é o caso de ter que chegar a casa e, por falta de freio a nível desse desejo desordenado, termos que tomar do alimento que, inclusive, acabaria servindo para uma maioria e nós acabamos reduzindo aquilo numa quantidade que não consiga satisfazer o próximo, seja irmão, seja esposo, esposa, filho, muito em virtude dessa falta de regulação desse desejo. Temos esses tipos de situações em que as pessoas vão comendo, acabando prejudicando os outros, comendo, desejando sempre maior proporção para si. Isso também revela a glutonaria. Em eventos, quando nós estamos diante de uma festa, por exemplo, nós estamos... Casamento. Claro, são várias as festas existentes. Mas vamos olhar, por exemplo, para questões de casamento. Nós sabemos que existe uma moldura de gente nesses tipos de situações, ou nesses tipos de eventos. E quando nós formos a servir, nós podemos não nos perceber, mas muitas vezes ocorre que nós servimos debaixo deste pecado. É quando a gente não consegue olhar ou pensar no próximo em relação à medida que tomamos para nós. E aí a gente simplesmente conta com o nosso estômago e acabamos inviabilizando o princípio o princípio comunitário, o princípio da participação ativa na vida do próximo, o princípio da benevolência, e criamos uma situação em que pessoas, inclusive, acabam ficando sem ter o que comer. Isso é também uma das grandes implicações. Claro, esse pecado também está relacionado, e aqui quero invocar novamente Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Tomás de Aquino
nos leva a uma reflexão, e aqui ele faz uma espécie de transição, ou seja, uma espécie vamos chamar de que maneira? Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos o que é que ele disse e nós juntos vamos chegar a uma conclusão de que espécie de situação se trata. Tomás de Aquino relaciona o pecado da glutonaria ao que ele vai chamar de abuso dos dons de Deus. E ele faz uma ponte comparativa, uma ponte de relação com outras realidades a nível da espiritualidade. Para este grande teólogo, o pecado da glutonaria ele também pode ser observado de uma outra forma. Ele fala, por exemplo, sobre aquelas pessoas que buscam o dom de Deus, mas acabam, de certa maneira, negando o Senhor do dom. Essa análise de Tomás de Aquino ela é interessante porque ela revela claramente a incompreensão ou ainda a percepção distorcida, desoriginada do uso correto do alimento. Quando nós vamos ao alimento, nós precisamos tomar do alimento tendo em conta o propósito original dele. Entretanto, quando nós negamos o propósito do alimento, nós estamos idolatrando o alimento, porque o alimento tem um propósito, já explicamos isso no início. Agora, quando nós deslocamos o propósito do alimento e tomamos apenas dele para simplesmente termos que nos enfadar, nós estamos não mais do que idolatrando os alimentos. Aqui, Tomás de Aquino, ao referir-se à espiritualidade, ele fala daquela busca insaciável pelos dons que nós conhecemos hoje. Eu me lembro quando, muito adolescente, eu ia para o monte, ia para os montes, ia para determinados lugares orar, para que Deus me fizesse um grande pregador, um grande orador. Na verdade, assim, sendo bem sincero, eu queria ser tudo aquilo, entretanto, a própria comunhão sincera com Deus, eu não queria, mas eu não me percebia disso. Como é que eu hoje consigo chegar a essa conclusão? Porque eu não levava uma vida assim tão casta e piedosa. A piedade não era uma marca da qual eu queria, ou com a qual eu queria me identificar. Eu queria o poder, eu queria aquela força, aquela estatura, aquele estatuto, aliás, de quem também pode, de quem também faz, de quem também opera. Entretanto, eu não queria o Senhor. Nem lá no fundo eu não queria o Senhor, eu só não queria me perceber, nem queria me admitir nessa realidade. Então, Tomás de Aquino fala também da glutonaria nessa perspectiva. Ela pode estar a revelar, ou seja, ela pode também significar esse comportamento que nós desencadeamos de ir atrás das coisas de Deus e negar o próprio Deus. Nas coisas festivas nós tendemos a tomar dos alimentos, não só da bebida também, de forma abusada, de forma excessiva. E há uma máxima que geralmente as pessoas utilizam, tenho que comer porque não sei do que me vem o amanhã. É claro que tem que comer, entretanto é sempre conveniente levar em conta que o comer não precisa necessariamente prejudicar a mim, nem mesmo prejudicar aqueles que estão ao meu arredor. E como se não bastasse, o comer precisa ser proporcional, precisa ser comedido, não excessivo, porque nós, para além de estarmos a ferir princípios, ou seja, para além de estarmos a ferir a nós mesmos, diante daquilo que é a nossa realidade humana e possivelmente o próximo, nós estaremos pecando diretamente contra Deus. Deus leva a sério essa situação, Deus leva a sério o pecado da glutonaria. Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que servem a Deus, precisam ser modestos, precisam ser moderados, precisam ter temperança, né? Ou temperantes, precisam ser sóbrios e não serem governados por esse instinto alimentar. O alimento é para o estômago e não é para ser idolatrado. Essa forma desenfreada de tomar o alimento revela idolatria e, portanto, Deus condena isso e aqueles que tomam parte disso certamente estão fazendo uma afronta direta a Deus.
negando o propósito último do alimento, dando ao alimento uma outra forma, uma outra visão e um outro propósito. É como que dar ao alimento um poder que Deus não lhe concedeu. Espero ter ajudado e quero aqui apelar equidade, sobriedade a nível dos alimentos que vamos tomar nesta ceia. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos e que tenhamos uma transição tranquila, sem os excessos, e que Deus abençoe a todos nós e estamos juntos.